ouvi. Boa noite. Gostoso ter vocês aqui no nosso terceiro encontro, né? E assim, buscar conhecimento é algo que as pessoas muitas vezes falam, pra quê? Sente dor, muitas vezes não entendem, não compreendem. Se nós começarmos a voltar ao início, isso a minha turma até conhece bem, se eu retroceder bem as informações, você se lembrar do seu período de 6, 7 anos da alfabetização, não foi algo fácil. Foi algo muito dolorido. E hoje todo mundo aqui lê cursivamente, tem um entender, consegue raciocinar, criar parâmetros. E nós estamos realmente nesta noite, terminando já, é a última noite, falando de diversas áreas. Realmente muitas coisas vieram, foram boas. As nossas colegas dos banners que apresentaram ontem foi magnífico. E hoje nós teremos novamente mais um pedacinho de tudo que aconteceu. Mas eu queria então já convidar a nossa mestra Simara, professora da casa de pós-graduação na área de docência, e ela com certeza irá contribuir muita coisa para o nosso conhecimento. Formada na PUC, vocês ouviram? PUC, em semiótica. Para muitas pessoas não diz nada, né? Mas ela vai explicar um pouquinho. Pessoal, boa noite. Boa noite. É horrível falar. Não? Obrigada, Maurício, pelo convite. Obrigada, professores. Bom, eu vou falar sobre andragogia. Eu não sei se vocês já ouviram falar da questão, mas existem pessoas que estão preocupadas em como vocês adultos, posso chamá-los de adultos? Como vocês adultos aprendem, tá? Então, inicialmente, eu vou passar um videozinho, que é inclusive aqui foi TVNA que contribuiu com esse vídeo. Tem apenas 3 minutos para vocês entenderem o que os jovens entendem hoje por ensino, por educação, tá?
Pessoal, e aí, corresponde à realidade? Alguma daquelas menções que eles fizeram é mais ou menos o que vocês vivem, a quantidade de livros? Sim? Muitas vezes vocês não sabem o que vocês vão fazer com o conteúdo aprendido, não é? Por quê? Porque existe hoje, o jovem, ele tem uma urgência muito grande, ele precisa aprender para ontem, ele não tem mais tempo a perder, não é assim? E isso ocorre por quê? Por que será que o jovem está tão apressado? Por causa do tempo que nós vivemos, que é um tempo tecnológico. Você está no MSN, você está conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos tratando de uma geração que é chamada de geração Y. E essa geração, ela é muito acelerada, né? Então, é para essa... Naturalmente que os estudos começaram já há 40 anos, mas é para essa geração, né, que nós estamos falando no momento. Então, vejam. Vocês estão vendo essa imagem? O que vocês veem nessa imagem? Falem sem medo. Uma caveira, muito bem, que mais? Duas pessoas fazendo o quê? Conversando, brindando, uma taça de vinho, não é? Muito bem. Então, há alguns anos, eu estava dando um treinamento para empresários e um dos empresários, ele não tinha como deixar o filho em casa, porque era o final de semana em que ele tinha que cuidar da criança. A criança tinha em torno de 8 a 10 anos. E quando eu apresentei essa imagem, que eu estava falando a respeito de percepção, a criança, depois que todo mundo já havia dado a opinião, não aguentou e falou: olha, 2 picolés. Né? Então vejam, o adulto vê as taças, enquanto a criança, ela vê o picolé. Depois disso, eu fiz alguns estudos, algumas pesquisas com adultos e também fiz pesquisas com crianças, porque o Maurício não teve tempo de falar tudo para vocês, mas eu leciono desde a 5ª série até a pós-graduação, para eu poder ter um comparativo, né? Inclusive um comparativo. Então vejam, a leitura de mundo da criança é totalmente diferente da leitura de mundo do adulto, por isso ela vê um picolé. Então, o que eu vou falar que parece bastante óbvio, mas de fato não é óbvio, porque levou muito tempo para que se percebesse isso. É que se criança, ela vê diferente, ela aprende diferente do adulto, né? Então é óbvio, mas a gente precisa entender que entre saber um fato e você agir, você promover uma ação, existe uma diferença, né? Então, o que se criou? 2 áreas, uma chamada pedagogia. Vocês já ouviram falar em pedagogia? Pedagogia é uma área que vem da palavra paidagogos, que quer dizer pais, paidós, né? E criança, ou seja, aquele que conduz a criança. Enquanto a andragogia, ela está voltada para o adulto, ou seja, aquele que conduz o adulto. Há algumas, assim, controvérsias em relação à etimologia da andragogia, porque andragogia tem relação com ander, que é homem, né, em grego. Então eles dizem, é aquele que conduz o homem. Mas eu acho que a questão de nomenclatura, ela não basta para a área é muito ampla e não importa se é aquele que conduz o homem ou aquele que conduz o sujeito ou o indivíduo, porque na realidade o que importa é o que a palavra quer dizer em termos de conceito. Então, pedagogia e andragogia não são áreas distintas, como algumas pessoas dizem. Por quê? Para ser distinto, se você fala pedagogia criança, eles dizem, é oposto a adulto. Existe isso, gente? Não. Adulto e criança são fases diferentes. Criança é uma fase, adulto é outra fase. Então, não dá para a gente dizer que é uma área oposta. Mas a andragogia, ela vem contribuir com a pedagogia quando ela procura contribuir também com o adulto. Porque conforme eu disse para vocês anteriormente, até então a preocupação era mesmo só
com o ensino voltado para as crianças, né? Como se os adultos não precisassem aprender. A andragogia, ela tem um foco de formação continuada e permanente. Ou seja, o adulto ele tem que aprender para sempre. Nós aprendemos a vida inteira. Hoje vocês estão aqui na faculdade, não é isso? Depois vocês vão fazer uma pós, mestrado, não importa. O que interessa é que vocês vão aprender até o último dia da vida, tá? Todos nós aprendemos a todo instante. Então, a andragogia, ela vem exatamente buscar como que nós vamos ajudar esse pessoal que já é um pessoal letrado. Por quê? Já havia, sim, um estudo sobre adultos que, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar de Paulo Freire, que é um educador brasileiro muito conhecido no exterior, e ele trabalha com educação para adultos não alfabetizados, inclusive a UEJA. Não sei, vocês talvez já tenham ouvido. Mas, de fato, a andragogia ela está preocupada com o aluno do ensino superior, que são vocês. E essa preocupação, ela surge lá nos anos 70, com o Malcolm Knowles, que é um norte-americano. E esse Malcolm Knowles, que é um professor de artes, na realidade, ele estava preocupado com, vamos dizer, com fornecer conteúdos suficientes para que as pessoas que estivessem cursando uma universidade saíssem para o mercado de trabalho capacitadas. Ou seja, o objetivo dele não era pensar mesmo na educação do aluno, no ensino do aluno, mas em como facilitar o aprendizado para que o aluno conseguisse ir para o mercado de trabalho de uma maneira capacitada. A andragogia, então, o que ela faz? Ela começa a trabalhar com enfoque no ensino superior. Esse enfoque no ensino superior, ele passa a ser utilitarista. O que é utilitarista? É aquele que nós vamos, então, procurar ensinar para os jovens aquilo que tem utilidade, aquilo que é importante. Por quê? Percebendo que o jovem, ele estava muito carente de informação rápida, haja vista que ele tem isso na internet facilmente, então, o que aconteceu? Eles procuraram trabalhar esse conteúdo também de uma maneira bastante ágil. Bom, aí eles perceberam também, que hoje é bastante óbvio, que o autoconceito do jovem é diferente da criança. A criança ela é dependente, o jovem não. Ele já tem um conhecimento autodirigido. O que é autodirigido? Ele tem condições de estudar por si só, né? Tanto que estudos recentes indicam que jovens que que estudam presencialmente, jovens que estudam à distância, a diferença é mínima. Por quê? Porque depende muito de como ele se aplica aos estudos, né? Agora, também é uma outra questão a observar. Não é o fato de descobrir que o jovem, ele tem uma orientação de ensino autodirigido, que ele consegue aprender por ele mesmo, que também o professor não vai auxiliar, não é? Porque às vezes, eu não sei se eu vou falar bobagem ou não, mas dentro de uma sala de aula, nós temos muitas pessoas maduras, mas há aqueles que são ainda um pouco infantis, não é isso? Então a gente tem que, né, entender que é um adulto, mas é um adulto que ainda, né, é brincalhão, né? Então a gente tem que considerar também, não pode simplesmente excluir esse indivíduo por essa característica. Uma outra questão. A criança, ela chega na escola, imagina uma metáfora. Ela é uma folha em branco, né? Então tudo aquilo que ela vai perguntando para o professor, ela vai assimilando, porque ela não tem nada, ela não tem nenhum conhecimento. Mas vocês que já estão aqui, vocês já estão todos formados, já vêm com uma folha toda preenchida, não é? Vocês já têm trajetórias de vida, vocês têm crenças, cada um tem uma opinião. Agora mesmo, né? Eu falando para vocês sobre a andragogia, a importância, né, desse estudo para o aprendizado, não só de áreas técnicas, né, mas de todas as áreas, né? A andragogia ela é fundamental para tudo.
Mas, enquanto eu falo, né, vocês já formularam alguma opinião sobre andragogia, se é importante, se não é, entende? Enquanto a criança não, ela não faz essa avaliação rápida. Ela vai aos poucos, né, compreendendo. Aí só depois no final ela fala, chega, não serve para mim, né? O adulto não, o adulto em 2 minutos já resolve. E o Lindemann fala, né? Crianças, adultos, crianças, adolescentes e adultos têm fases diferentes, né? E por ter fases diferentes, as experiências também são diferentes, certo? Então vocês já chegam com um conhecimento todo pronto, diferente mesmo daquilo que eu falei, da criancinha que ainda vai aprender. Então o reservatório de experiência que vocês trazem hoje já está cheio, né? Para a gente poder retirar essa experiência, tirar esse paradigma, não é? Que vocês já construíram, é muito difícil, né? Como que você vai romper o paradigma de algo que já está sedimentado? Fica complicado, né, fazer isso. A prontidão a aprender para o jovem, o adulto, é assim, é sempre focada no mercado de trabalho. Ele quer aprender porque ele quer uma promoção, ou ele quer aprender porque ele vai ter uma interação social. Então, quando ele aprende sobre uma disciplina chamada, por exemplo, relação interpessoal, ele tem um objetivo. Então, tudo aquilo que o aluno faz, o adulto, ele tem um foco. E o aluno, adulto, ele também, ele é mais crítico do que a criança, né? A criança, ela releva tudo. O adulto já não faz isso. Outro detalhe, a questão da imediata aplicação, conforme eu falei para vocês. Eu não sei se vocês sabem, a criança, a visão temporal dela é muito limitada. Tanto que, às vezes, uma criança de 7 anos, ela não consegue saber se é sexta, se é sábado, a hora que é, se quanto tempo passou. Ela fala assim, que horas são? Já está na terceira aula, já está na primeira aula. Ela não tem essa noção temporal como adulto, né? Então, para ela, tanto faz se ela vai aprender mais, se ela vai aprender menos, tá? Enquanto que o adulto é isso, é a aplicação imediata. A outra questão também, que é um pouco polêmica, é com relação à motivação. Então, a motivação da criança, ela é externa e interna. Externa por quê? Porque ela precisa ser puxada para o aprendizado, vamos colocar assim. Enquanto o adulto, ele já vem com uma motivação interna. Só que, assim, pelas minhas experiências, não é bem assim. Todo mundo tem uma motivação interna, mas se você não trabalhar a motivação externa, a pessoa, ela não consegue ter uma produção, tá? Então, precisa dos dois elementos, o interno e o externo. Podiam ter trazido pra gente, né, aquele que muda os slides, né? Se eu soubesse, teria trazido. Senão fica andando pra frente e pra trás, né? Fica engraçado. Quero ver isso na filmagem. Aí. Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas de 99 para 2009, nós praticamente dobramos o número de alunos no ensino superior. Havia 21% e hoje são 43%, mais ou menos, de alunos que estão cursando o ensino superior. Há uma expectativa de que isso realmente suba bastante, tá? Então, vocês vejam, né? O ensino, eu digo no caso, a ciência, que é a andragogia, ela precisa correr rápido para poder, então, dar conta desse pessoal todo, né? Porque imagina, dobrando desse jeito. Eu trouxe essa imagem, até pensei que vocês diriam para mim que é um pouco incoerente, porque eu trago menininho para falar de adulto, né? Mas foi a única que eu achei, então, vai essa mesma. Então, vejam, a mãe fala, João, tá um lindo dia, por que você não sai para brincar lá fora? Olha onde foi o João. Foi brincar lá fora. Não é? Quer dizer, puxou o fio e foi para fora, obedeceu a mãe, não é? Mas vejam, é assim mesmo hoje, o nosso jovem, o nosso adulto, né? Eles estão com tablet na sala de aula o tempo inteiro. Vocês viram lá? A pessoa está com laptop, está com tablet, mas ela não está usando o laptop e o tablet para a aula, né? Está usando para ela mesma, né? Para atualizar,
né? Então isso tem que ser revisto também, porque a ferramenta ela precisa ser bem utilizada. Sim. A outra questão também, que é muito importante, é essa mudança ocorrida nos últimos 2 séculos. Vocês sabem que hoje nós vivemos a era do conhecimento. E esse conhecimento, ele tem um prazo de validade, né? Porque o que você sabe hoje, amanhã não serve para mais nada, já está desatualizado. É tudo tão rápido. Você fala, eu sei um monte, eu sei várias informações. Tudo bem, mas daqui a meia hora, talvez essa informação já esteja defasada. Está tudo muito rápido. Então, a informação em si só, ela não resolve mais. Ela só se torna importante à medida em que isso possa se tornar um conhecimento, algo que eu pratique. Porque a gente só lembra mesmo aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente ouve, tá? Ou mesmo aquilo que a gente lê. Bom, e aí entra, né, uma tendência que é o professor gestor. O professor gestor não é mais um professor tradicional. Professor tradicional, que eu acho que vocês conhecem, não é? E o professor gestor, na realidade, ele está preocupado em gerir, em gestar a sala, como se fosse mesmo um chefe, né? Mas não aqueles chefes carrascos que vocês conhecem, mas um chefe com características que são assim, que envolvam o grupo. Então, por exemplo, o professor gestor, ele está preocupado com o relacionamento de um indivíduo com o outro, né? Se ele percebe que vocês estão com algum problema, o professor gestor, ele vai intermediar. Por quê? Porque ele passa a ser um facilitador do aprendizado. O aprendizado, ele já não é mais por unidades como era antigamente ou por assuntos, mas ele passa a ser como? Ele passa a ser por situações problema. Por quê? Conforme eu disse para vocês, a forma tradicional, como tem sido assim passado o ensino, né, transmitido o ensino, não está conseguindo grandes efeitos, né? Então é necessário o quê? Uma mudança. Então nessa mudança surge o quê? Esse professor que vai trabalhar as situações e vai fazer com que o aluno consiga resolver essas situações. Por quê? Conforme eu disse para vocês, é na prática que a pessoa ela consegue realmente aprender e fazer uma mudança. Hoje, o aluno, ele tem uma outra condição. Aliás, nos últimos 2 séculos, a condição humana ela mudou totalmente, né? Nós temos escolhas. E vejam, por nós termos escolhas, por nós termos mudado a nossa condição, nós passamos a ser sujeitos do nosso aprendizado. Sujeito do aprendizado não é sentar e ficar esperando que alguém te dê a resposta, mas é você também fazer a sua parte para poder obter essa resposta. Então, nesse sentido, o professor caminha 50%. Os outros 50%, o aluno também tem que caminhar. O professor, ele tem como desafio mudar a avaliação. O que é mudar a avaliação? Hoje nós temos aquela avaliação tradicional com o objetivo de verificar qual é a nota do aluno, não é isso? A avaliação, ela tem que mudar esses moldes e ela passa a ser um desafio. O desafio é o quê? O aluno, ele tem que se sentir motivado para poder tirar notas melhores, mas não porque ele precisa da nota, mas porque ele sabe que a partir do momento em que ele conseguir agir no processo, em que ele passa de ser passivo, ele deixa de ser passivo, e ele passa a agir no processo, todo mundo ganha, principalmente ele, tá? E para finalizar, eu fiz essa reflexão para vocês, né? Eu mesma escrevi essa frase e deixo aí. Não podemos apagar o que já foi escrito no caderno da vida dos nossos alunos. É uma metáfora. Mas podemos ajudá-los a fazer um novo final. Tá? Muito obrigada, pessoal.
nós vamos então receber o nosso professor Calvo, que também é da casa e nos trará também algumas informações muito gostosas esta noite. Vamos recebê-lo então? Eu vou apresentar uma aplicação de processamento paralelo para sistema em tempo real, né? Aí você olha esse tempo, o que é isso, né? Principalmente para o pessoal que não é da área de informática, certo? Eu vou tentar utilizar a linguagem, né, mais popular para explicar, tá? Então, primeiro, tá? A pessoa vai perguntar o que significa computação paralela, tá? Até 2 anos atrás, todos notebooks, né, e um PC que nós temos somente tem um único processador, tá? Então, computação paralela, quando uma máquina tem mais de um processador. Essa área, né, existe mais de 50 anos. Só que agora, esse conceito está bem aplicado no mercado. Todos os notebooks hoje em dia, né, que nós temos, tem 2 núcleos, ou 3, 4 núcleos. Fisicamente, podemos considerar são processadores diferentes. Tá? Qual a finalidade de colocar mais processador ou mais núcleo? Né? É para aumentar velocidade de resposta de uma aplicação. A grande vantagem hoje em dia, o pessoal utiliza a computação paralela, tá? É para obter eficiência de uma aplicação no computador, tá? O que é um sistema em tempo real? Por exemplo, na área robótica, todos os movimentos do robô, tá? Referente ao quê? Os tempos de execução, tá? Cada movimento, né, tem um tempo correspondente de execução, tá? Esse tipo de sistema ele chama tempo real, porque está ligado com tempo real dia a dia, tá? Linha de montagem dos carros usando robô é um sistema tempo real, tá? Eles têm um sistema operacional que gerencia isso. Aí o tempo de execução desse software, né, a gente chama um sistema em tempo real, tá? Um sistema de memória compartilhada, tá? É um sistema que tem vários processadores compartilhar um único memória, tá? Essa arquitetura realmente hoje, quando você compra um notebook, você tem essa arquitetura. Esse é um exemplo real de um processador Pentium, tá? Que tem 4 processadores. Ele só tem a única memória, né? Que compartilhar com todos os processadores, tá? Esse sistema, né, que esse trabalho estou fazendo, um sistema para rodar o seu programa que a gente testou, tá? Para rodar esse programa, nós temos modelo. O que significa modelo de SPMD? Significa um modelo de operação não sincronizado. Cada processador pode executar seu programa, tá? Então esse modelo realmente executa esse tipo de aplicação. Cada computador pode fazer a tarefa dele, tá? Por causa disso a gente chama computação paralela.
Tá? Se você tem 4 processadores, você pode executar ao mesmo tempo as tarefas diferentes. Tá? Esse conceito a gente chama de computação paralela. O modelo para executar um sistema, a gente chama modelo de SBMT. Né? Apesar de executar o mesmo programa, tá? Os processadores podem estar executando instruções ao mesmo tempo que o mesmo programa. Tá? Porque um programa pode ser, tem várias tarefas. Tá? Por exemplo, vocês utilizam, todo mundo conhece o sistema operacional, certo? Então, ao mesmo tempo, ele tem várias tarefas que ele pode executar. Tá? Se ele tiver, realmente tem mais de um processador, ele pode distribuir as tarefas em processadores diferentes. Tá? Esse exemplo eu estou mostrando aqui, né, é um braço de um robô. Tá? Cada movimento dele, eles têm os ângulos, né, ângulo 1 e ângulo 2. E esses dados eu vou colocar no sistema computação paralela e colocar no sistema sequencial. Sistema sequencial só tem um único processador. Sistema computação paralela, eu tenho mais de um processador. Né? Aqui estamos colocando os ângulos. Tá? Cada movimento do ângulo 1 depende do movimento do ângulo 2. Isso está dizendo, né, como que vou calcular os ângulos. Cada ângulo tem a fórmula para calcular. Tá? Tem que fazer um programa para executar, tá? Calcular os ângulos, tal que o movimento do braço executando corretamente. Técnico para executar esse programa, tá? A gente chama algoritmo pipeline. Significa a linha de montagem. Tá? Não sei se alguém já trabalha na fábrica. Né? Quando você montar os carros, né? Uma linha de montagem, um primeiro carro executando sequencialmente, porque de começo de início até fim, né? Passo por passo. O que significa linha de montagem? Nesse caso a gente vai aplicar. Porque chegar a um determinado momento, tudo bem. Com primeira fase, ele só tem sozinho, né? No começo, aí depois fica andando. Chega a um determinado tempo, vocês percebem, tá? Tem 2, 3, 4 carros que está montando ao mesmo tempo. Só no início ele é sequencial. Aí depois, ao mesmo tempo, ele está andando segundo, terceiro, quarto. Essa técnica a gente chama pipeline, que é a linha de montagem. Então, uma linguagem que a gente utiliza para implementar, tá, esse conceito, né, a gente utiliza a linguagem de programação, chama CPA, a linguagem C para computação paralela. O que esse resultado está mostrando? Esse resultado está mostrando, mesmo os dados, se eu utilizar somente usando um único computador, ele tem os tempos correspondentes. Agora, se eu utilizar vários computadores, usando aquela técnica que chama pipeline, né, que é a linha de montagem, ele tem os tempos diminuindo. Né? A segunda linha é usando o conceito de computação paralela, que tem mais de um processador. E a linha 1 é sequencial. Aí, o que significa? Né? Com a técnica de computação paralela, ele diminuiu a resposta de aplicação. Ou seja, tempo diminuiu. Tá? Essa está mostrando, tá? Essa linha, a linha de sequencial, usando um único computador, o resto, essa linha usando mais de 2, 3 computadores. Tá? Aí o tempo diminui. Realmente, tá? Está mostrando os tempos diminuem. Tá? Esse trabalho, né, que a gente fez na USP, tá? A gente realmente implementou, tá? Usando mais de 5 processadores para acessar os mesmos dados, também usando os mesmos dados
usando um único computador, tá? Aí temos o resultado. Realmente, quando você utiliza mais. Então, conclusão, tá? Um sistema de processador paralelo oferece um potencial enorme para a redução de tempo de execução de aplicações, né? Que requerem cálculos intensivos, tá? A execução dos programas em tal sistema paralelos, devidamente paralelizado, tá? Pode ser acelerado de modo substancial em relação à execução sequencial, tá? Por causa disso, hoje em dia, tá? Todos os notebooks têm mais de 2, 3 núcleos. Para quê? Né? Para aumentar a velocidade, para aumentar o desempenho de execução do sistema operacional, tá? Para aumentar o desempenho do aplicativo instalado em cima do sistema operacional, tá? Porque chegar a um determinado tempo, um processador já não atende mais necessidade, né, da nossa aplicação. Tá bom? Obrigado. Que bom. Terceiro seminário só está dando certo porque vocês estão aqui. Saibam disso. Muito obrigado, professor Cal. Muito obrigado, professores aqui presentes. Muito bom ter vocês aqui. Nós ainda teremos os nossos colegas. Volta ao ambiente. Então, o atendimento, quando ele é feito de uma forma adequada, nada mais é do que um cartão de visita e o marketing gratuito que a empresa está tendo naquele momento. Ele está prestando serviço e, ao mesmo tempo, ele está recebendo. Então, a gente resume nessas pequenas palavras sobre a nossa conclusão do trabalho e, além de tudo, a liderança tem que ser ótima para que você possa ter um bom atendimento. Obrigado. E nós vamos ver um pouquinho recepção dos novos alunos aí, o atendimento a eles. Nós temos Vitor, Jéssica, Ana Paula e Júnior. Boa noite a todos. Bom, o nosso trabalho propõe receber melhor os novos alunos, né? Então, assim, todos nós já passamos por isso, pelo primeiro dia no ENIAC, sem saber para onde ir, o que fazer. Inclusive, são tantos portais que a gente fica perdido. Inclusive, no meu trabalho, existem 2 pessoas que iniciaram agora, e foi daí que surgiu o interesse também em aprender. Então, enquanto muitas faculdades fazem o trote, a gente faz o apadrinhamento, na qual os alunos se inscrevem, né, para ajudar outros alunos, e daí vem as atividades complementares que ele compõe também. Então, assim, é interessante para o aluno que se inscreve, e é interessante para o aluno que está iniciando, porque ele fica com uma imagem positiva da instituição. E é isso. Muito obrigado. Continuando o processo, nós temos ainda a respeito de atendimento. E muitas vezes a gente está vendo que o atendimento vem aí batendo a nossa porta, né? Nós temos então o Emerson, o Dárcio e a Aline. Bom, eu vou falar um pouquinho também de atendimento, não sobre muita coisa, porque tem bastante empresas falando sobre atendimento, né, ou consultorias. Bom, pelo meu ver, o atendimento cortês é a primeira coisa que a gente quer em qualquer empresa, em qualquer local, seja numa feira, em qualquer local. E o atendimento descortês traz aquele transtorno para a empresa. A boca funciona tanto positivo como negativamente. E você fazendo aquele atendimento comportamental, seria trazer o aluno para o seu lado, afinal, qual que é o maior patrimônio de qualquer faculdade, qualquer empresa? É a pessoa. Então, o atendimento para mim seria o ideal para qualquer empresa manter o nível ou até subir o nível, crescendo no dia a dia. Ela mostra no atendimento. Então, um exemplo. Eu vim para o NIAC através de uma bolsa
sobre a importância do atendimento. Nós temos a Sheila, a Rosângela e a Jéssica. Mas, Rodrigo. Vamos lá, quem fala? Rodrigo. Boa noite a todos. Nosso trabalho foi focado em atendimento, porém, o atendimento de um lugar que vocês mais gostam de frequentar, a lanchonete. Foi focado ao atendimento da lanchonete por quê? Porque não adianta nada só vender, comercializar os lanches. Tem que se preocupar com a qualidade dos lanches, a qualidade do atendimento, como está funcionando a limpeza do local também e a organização. Até porque na parte de alimentação tem que ter um rigor maior. Então a nossa empresa fez focado no atendimento ao aluno do ENIAC. Por que o aluno participa da lanchonete? É porque tem somente essa opção, porque não tem tempo, enfim, visando melhorar cada vez mais esse atendimento. Porque melhorando o atendimento da lanchonete vai atrair mais clientes e vai também contribuir para o crescimento da empresa em si. Muito obrigado, parabéns. E, de repente, falando em comida, nós vamos falar de uma outra comida agora. A importância da leitura para o desenvolvimento dos alunos. Nós vamos, então, falar com a Juliana, com a Daniele e com a Laura. Boa noite. Nosso trabalho tem o intuito de melhorar o hábito de leitura dos alunos universitários. Apesar de todos aqui estarmos em nível universitário, há uma grande deficiência na leitura, na comunicação verbal e escrita. Portanto, o que a gente quer mostrar a todos? Que a leitura tem um grande desenvolvimento cultural e profissional. E aqui nada mais é do que a leitura realmente ela abre portas. Muito obrigado. Vamos a treinamento, atendimento ao cliente com excelência. Vocês perceberam que atendimento está batendo na gente, né? Que vocês aprendam a atender bem também, viu, gente? Vamos lá, nós temos Aline, Renata e Gabriel. Bom, boa noite a todos. Como já foi dito muitas vezes aqui sobre o atendimento ao cliente, o que foi concluído da gente foi o seguinte: que o atendimento cliente pode ser até um cartão de visita de uma empresa. O que faz a empresa ser reconhecida no mercado? É a satisfação dos seus clientes. Então, por isso que a gente foca no bom atendimento, no boa especialização de cada funcionário para que eles sejam competentes e gostem do seu trabalho. Muito obrigado. Nós temos agora sobre a segurança do trabalho. Aqui precisa de segurança, gente. Temos pessoas, né? Quem vai falar sobre isso é Thaís, Gisele, Eduardo e Anderson. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos levantar o seguinte tópico: segurança na instituição. Acredito que não só nós, assim, mas como todos vocês gostam de se sentir seguros em algum lugar, né? E esse lugar que nós frequentamos diariamente é a faculdade. Ou seja, viemos com o propósito de trazer treinamentos para obter uma melhora na segurança da instituição. Com sinalizações, treinamentos de evacuação. Isso a gente gostaria de oferecer aos funcionários, melhorando assim a qualidade de ensino, não digo, mas da qualidade própria nossa de segurança, né? E acredito que é isso. Acredito que com isso até mais pessoas irão ser atraídas pelo ENIAC. E é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Nós, nesse instante, teremos iniciação de jovens formandos no mercado de trabalho. Nós temos Amanda, Daniele e Tiago. Boa noite. O nosso trabalho é incluir alunos formandos no mercado de trabalho. De que forma? Muitos alunos saem da faculdade despreparados, não pela faculdade, sim com insegurança, com falhas de comunicação e às vezes com falhas de liderança. Isso devido a pouca leitura e a falha assim, de comunicação pessoal.
o nosso trabalho é treinar esses alunos como se portar numa entrevista de emprego, como se incluir definitivamente no mercado de trabalho. E em parceria com a faculdade, a importância de a faculdade incluir isso no pós-curso ou durante o curso. Okay? Muito obrigado. Nós temos atendimento batendo novamente a nossa porta. Débora, Jaqueline e Mariana. Boa noite a todos. O foco da nossa pesquisa foi o atendimento telefônico, porque muitas vezes o atendimento telefônico é o primeiro contato do cliente com a empresa, né? E, então, justamente, ele acaba sendo o cartão de visita. Obrigada. Muito obrigado. Como se comportar nas redes sociais? Nós temos Guilherme, Ryan e Leandro. Boa noite. O foco do nosso trabalho são as redes sociais e como se comportar nelas. Porque hoje em dia, grande parte dos recrutadores olham o perfil online dos candidatos e certamente que aspectos negativos podem influenciar no processo seletivo do candidato. Sobre isso. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre coleta seletiva. Vem aqui, vem bem mais para frente, vamos lá. Isso! Nós temos então Mídia, Natália e Patrícia, que nos tragam as informações. Boa noite. Nós vamos falar sobre coleta seletiva. Nós fizemos uma pesquisa no ENIAC sobre a coleta seletiva e muitas pessoas dizem que conhecem. Falam que não jogam no lixo nada. Ou apesar de na nossa pesquisa ter 2,8% que não está no banner, não cabia tudo, que falam que jogam o lixo no chão mesmo. Por observação, nós vimos que o número é bem maior. Ponta de cigarro, quem fuma, joga muito no chão. Muito. A pesquisa acaba invadindo a gente para pesquisar fora daqui também, né? E pesquisamos também que a coleta seletiva ela não fica só nos 4 itens. Ela vai além disso. Verificamos 10 itens de coleta. Papel orgânico, pilhas, que isso muita gente não sabe. O laranja é pilhas, que é considerado material perigoso. Então, o nosso foco é conscientizar os alunos e também a instituição para, além de colocar os coletores seletivos, educar para que saibam o que estão fazendo, não simplesmente fazer por fazer. Jogar papel com gordura, como se fosse um papel reciclável, isso não é um papel reciclável. Papel com gordura ele é um lixo orgânico, gordura estraga, material reciclável. E é esse o nosso foco. Parabéns! Nós temos então, nesse instante, o último banner. A arte de encantar o cliente em instituições de ensino superior. Nós temos a Franci e a Lina. Boa noite, meu nome é Aline, essa é a Francis. Como muitos grupos, o nosso assunto que nós abordamos também é o atendimento, mas especificamente se referindo a como encantar o cliente. Produtos, serviços, nós encontramos em vários lugares. O que difere, nós acreditamos que o que difere um concorrente do outro é o atendimento. Um sorriso, um bom dia, algo que o estabelecimento faça e que o cliente não esteja esperando. É isso que marca o cliente, faz com que ele volte nesse estabelecimento. Existem técnicas que as empresas podem utilizar tanto para mensurar a satisfação do cliente quanto a satisfação do próprio funcionário, para verificar se o funcionário tem alguma queixa que possa atribuir uma qualidade ao estabelecimento. Uma entrevista, por exemplo, com o próprio funcionário, ou uma pesquisa com os clientes, no momento da compra mesmo, é uma forte ferramenta para mensurar o grau de satisfação e, através disso, melhorar a qualidade do atendimento. Né? Bom, a mensagem que nós queremos deixar é que as empresas utilizem mais dessas técnicas, isso é muito importante, porque
O bom atendimento é decisório para manter o cliente na empresa, para continuar adquirindo os serviços e os produtos da empresa. Então é essa a mensagem que a gente precisa. Obrigada. Muito obrigado. E Maria Helena, vem cá, querida. Vai lá, Vem cá. Justo você. Eu queria nesse instante também, vamos dar uma salva de palmas para a Maria Helena. Orientou aí atualmente. Vem cá, Maria Helena. Sabemos que os alunos caminham, mas também os professores puxam bastante. A gente sabe disso. E você tem isso nas veias, Maria Helena. Parabéns. Eu já falei na sala para os alunos, né, que fizeram o banner, que a nossa semana foi muito tensa, mas agora é o momento de bebemorar muita coisa, gritar, abraçar. A gente já assoviou na sala e esse resultado é único e exclusivamente da dedicação, do empenho de vocês. É muito bom ter recebido esse presente do grande gestor e essa responsabilidade de estar junto com vocês, mas o mais legal é que vocês fazem parte da minha vida. Gente, não esqueçam disso. Obrigado, obrigado de coração. Eu quero agradecer também aos que estiveram perto de mim, que a pressão foi maior também, tá, gente? Foi assim, de um dia para o outro, e conseguimos, né? Parabéns para vocês, parabéns, parabéns. Nesse primeiro momento, eu dou por encerrada a atividade. Obrigado.